Olá, olá! Estamos novamente com um episódio do Coopcast. Hoje nós temos uma visita muito especial, especialíssima, e nós vamos trabalhar as questões do cooperativismo de uma forma bastante ampla, vamos discuti-la e de um ponto de vista de um dos acadêmicos mais respeitados nessa área no nível nacional. Hoje um amigo ainda me dizia que uma pessoa que estava cursando uma graduação, que já é não é um menino, né? E que estava maravilhado com as leituras que estava fazendo de um professor do Rio Grande do Sul, que era o professor Walter Franz. Muito obrigado por aceitar o convite para que esteja conosco. O professor Walter tem uma longa trajetória acadêmica, né? Começou a sua vida acadêmica realizando um curso de graduação aqui na Unijuí, depois realizou cursos no Chile, cursou o doutorado na Alemanha, na Universidade de Münster, na área de Sociologia e Associativismo e Cooperação, né? Foi reitor da Unijuí durante muitos anos, tem pós-doutorado nessa área de Sociologia pela Unicinos, foi também dirigente cooperativista aqui na região noroeste do estado, né? E começou a sua trajetória junto ao cooperativismo lá em 1975, já sendo secretário na diretoria da cooperativa de crédito rural que existia, que depois, obviamente, esse sistema todo foi incorporado pelo Sicredi. Professor, seja bem-vindo, e nós vamos começar a nossa conversa com essa questão, quer dizer, como o cooperativismo chegou até o senhor e como o senhor viveu ele, né? Construiu a sua relação de vida e de trabalho com o cooperativismo para que a gente comece essa nossa bela conversa. Bom, Alceu, em primeiro lugar, muito obrigado por essa oportunidade de conversarmos. E conversando contigo agora, me recordei quando eu estava muitas vezes na casa do teu pai, indo para as reuniões de núcleo na época, verdade, nos anos 70, o Alceu era um gurizinho, né? Era um menino, eu chegava lá e eu dizia para o seu Bruno, tu tem que cuidar, esse guri tem que estudar, né? E hoje estamos aqui, o Alceu, né? Estamos nos encontrando novamente. Muito Alceu, obrigado pelos conselhos. Foi bom você seguir os conselhos. Eu segui, com certeza. Mas, Alceu, para falar um pouco como é que o cooperativismo entrou na minha vida, eu considero isso muito importante, não para mim só, mas eu acho que as pessoas precisam pensar um pouco nisso. A questão cooperativa esteve sempre muito presente na nossa família. Eu venho de uma família de agricultores. Meu pai depois, claro, saiu da agricultura, mas em função de ele perdeu a esposa, no caso a mãe, e casou novamente, e aí refez a vida dele, já então não mais na agricultura. Mas eu sou filho do agricultor. Então, nós íamos para a roça e lá se discutia, nós éramos, digamos assim, bastante preocupados com as questões que nos atingiam, né, os problemas. E a gente tratava isso sempre sob o ponto de vista, digamos assim, político, e o cooperativismo como uma possibilidade de saída. Essa era uma discussão. O pai sempre foi associado de cooperativa desde que, lá nos anos 50, e muitas vezes a gente ia à cooperativa, eu ia a cavalo, né, fazer compras e essas coisas todas. Eram aquelas cooperativas mistas na época, né? Anos 1950, 50, na década de 50 isso aí. A questão sempre era muito, nós precisamos nos juntar para poder brigar, tanto assim que nós não falávamos português, e o pai dizia, vocês têm que aprender português, porque não se consegue brigar em alemão aqui tem que se brigar em português, né? Então, ele estimulava, inclusive, a estudar, né?
Mas o que eu levei disto, né? Em primeiro lugar, a ideia de que a cooperativa era uma possibilidade de reunir força e de poder agir sobre a economia, mas sobre todas as questões da vida, né? E, em segundo lugar, para poder avançar nisso, estudar, né? O pai dizia, vocês precisam estudar. A minha mãe ainda viva, então eu não queria mais ir estudar, e ela dizia, você precisa estudar. Eu dizia, mas eu já aprendi português que eu achava lá, hoje seria a sexta, sétima série, né? E eu dizia, mas eu já aprendi português, para dizer, não, mas isso não basta, né? Tem que estudar mais. E essa foi a minha herança, na verdade. Então, a questão cooperativa e o estudo, a busca do conhecimento para poder atuar, seja em meu favor, né, pessoal, mas também na sociedade. Isso me fez aderir ao cooperativismo tão logo eu saí pelo mundo afora. No caso específico, então, vou falar de Ijuí. Eu cheguei em Ijuí, final de 69. Em 1970, eu fui fazer parte da cooperativa de crédito daquela época, daquelas cooperativas anteriores. Inclusive fazendo parte da diretoria, me colocaram como secretário, diretor-secretário, se chamava isso na época. Mas era a função de fazer ata e essas coisas, né? E para que eu começasse a minha vida aqui em Ijuí, foi necessário que a cooperativa na época alcançava financiamento. Eu não tinha dinheiro, precisava de dinheiro. O que eu fiz? O meu pai me alcançou, emprestou por 30 dias um valor que na época era em torno, eu acho que era uma coisa de um salário mínimo. Eu deixei depositado, consegui então o crédito para ter um financiamento de um pouco mais para devolver em 6 meses, né? A cooperativa que me alcançou, porque a cooperativa acreditou em mim. Como eu tinha de herança um pequeno pedacinho de terra, que era 1,5 hectares, uma coisa assim, com essa escritura, botei em garantia essa escritura, eu mostrei, tá? Não, tá bem, tá? E então, a cooperativa me financiou. Eu comecei a minha vida desta forma. O cooperativismo, mais uma vez, entrou profundamente em mim. Eu vi, é por aí, para os pequenos, para os fracos, para aqueles que começam. E continuei nesse ritmo. Então, em 1970, começa a minha trajetória em Ijuí desta forma, né? E aí depois, então, eu fui fazendo parte de outra cooperativa, de mais outra, e assim fui me envolvendo com a questão cooperativa. E continuo acreditando nisso hoje. Eu acho que a maioria da população necessita da cooperação. A cooperação é um instrumento não apenas econômico. A cooperação é um instrumento, na verdade, para você conduzir a sua vida. Eu acho que isso é muito importante. Então, o cooperativismo entrou na minha vida dessa forma e não saiu mais, e eu acho que não vai sair nessas alturas. Eu estou agora dedicado a ler, a escrever sobre isso, a refletir sobre isso. Então, é o meu dia a dia hoje ainda. Exatamente. Eu tive o privilégio de ser seu aluno em 1982, né, no curso de Tecnólogo em Cooperativismo. E uma das coisas que marcou nesse curso, que eu sempre tinha isso, que vocês, os professores, nos levavam a isso, que a cooperativa como uma organização social que buscava objetivos econômicos, né, das pessoas. Mas aí a gente tinha a própria disciplina de organizações e sociedades cooperativas mostrava isso, que ela vai além, né? Ele vai além da questão simplesmente do resultado econômico que se tem, né? E esse exemplo que o senhor deu sobre a cooperativa, de que a cooperativa lhe emprestou um dinheiro para iniciar, essas cooperativas de crédito que existiam aqui na região, aí estava, ela tinha em Panambi, tinha uma muito forte em Criciúma, Augusto Pestana, toda essa região, ela teve uma função interessante, né? Que foram as gerações posteriores aos imigrantes que ganharam as terras aqui, que depois eles queriam comprar terras, os filhos deles. E quem financiava eram essas cooperativas. Quer dizer, elas tiveram uma função, nesse segundo momento da expansão dessa agricultura familiar que nós temos constituída aqui, né? Que muitas vezes a gente esquece, né? Mas o cooperativismo, ele tem, assim, como é que o senhor enxerga
hoje essa questão do cooperativismo, do seu posicionamento, eu diria, no nível nacional, mundial, quer dizer, frente a isso, nós estamos vivendo, eu estou dizendo aqui um conceito meu, nós vivemos nos últimos, isso começou já nos anos 1980, uma situação em que, digamos, esse movimento mais liberal da economia, né, em que o indivíduo se constitui, quer dizer, isso está muito presente nas empresas, então isso é um movimento do capital, não tenho, como é que eu vou dizer, eu não tenho uma simplesmente crítica a isso, não sou totalmente crítico a isso, mas ele é um movimento, obviamente, diferente de um processo de cooperação, né? Em que a competição se dá de um a um, em que não nos unimos para competir. Por mais que a gente tenha um discurso da sociedade para isso, mas se a gente ver na prática, é muito forte isso. Como é que você constrói esse comparativo sobre, digamos, olhando desse ponto de vista dessa conjuntura econômico-social? Bom, em primeiro lugar, eu acho que a gente precisa ligar a questão da cooperação, do meu ponto de vista, à questão econômica, evidentemente, né? Só que você não pode reduzir a questão econômica à questão do capital. Eu diria assim, a base da vida, a economia, é um dos fundamentos principais da vida. Então, a isso você tem que amarrar a questão da cooperação. Mas a vida não é só economia, né? E eu acho que eu tive experiências nos meus estudos de cooperativismo na Alemanha, exatamente nessa direção assim de limpar, digamos, o cooperativismo de tudo que é coisa que não fosse estritamente economia. Então, eu estudei economia da cooperação na Alemanha, baseado nos clássicos, nos neoclássicos, até entrando, e aí eu começava muito a brigar no bom sentido, com os meus professores, dizendo não é bem assim. Eu venho de uma sociedade onde a gente precisa considerar esses outros fatores. As pessoas lá já estavam naquele tempo em condições assim de cada um corre e o cooperativismo é um instrumento para correr, digamos, e se defender nessa corrida. E aí, hoje, quando eu retorno à Alemanha, eu vejo que essa situação que eles imaginavam ter alcançado, digamos, de dispensar essas outras dimensões da cooperação, eles estão recolocando. Recolocando. Como aqui, aliás, também tem muita gente recolocando, tem muitas iniciativas que vão... Você tem que reincorporar novamente a questão cooperativa, a questão social, a questão ambiental, que agora está muito forte, né? Você tem que novamente fazer economia considerando estas outras questões. E nós, aqui no Brasil, como a nossa sociedade é uma sociedade, eu diria assim, mais de 90% das pessoas no dia a dia praticamente lutam e sofrem para sobreviver, né? Isso pode parecer exagerado, eu não me recordo os números agora, estatísticas, assim, mas elas existem, né? Mas a maioria das pessoas tem uma situação muito apertada, né? Desigualdade social. Desigualdade. Então, num primeiro momento, elas se dedicam a resolver essa questão que passa pela economia. Então, perdem um pouco mais essa outra dimensão também. Só que aos poucos nós estamos descobrindo que muitas dessas questões econômicas você consegue resolver se você agrega novamente as outras dimensões da vida, que não é só a econômica. E eu acho que o cooperativismo, né, também brasileiro, está descobrindo isso. Não é só... nós temos problemas sérios, né? Mas nós também temos hoje já novas descobertas. Eu escutei dos teus entrevistados, né? Me lembro agora, nesse momento, do Viana, do Caio Viana, gostei muito de CCGL, gostei muito, e também da Unitec, o Marcelino Cola. Marcelino Cola,
essas concepções. E eu estou percebendo que eles estão, eles pessoalmente talvez não estejam recolocando, talvez sempre tivessem essa visão, né? Mas ao falarem estão recolocando algumas coisas que a gente, de algum modo, umas décadas passadas, a gente começou a perder. E eu acho que nós precisamos recuperar de novo. O Brasil, como sociedade, vai precisar do cooperativismo, porque nós não, e muito mais do que hoje, porque nós não vamos ter condições de dar aquilo que a gente gostaria que as pessoas tivessem, ou as pessoas não conseguem se dar sem cooperação, aquilo que elas precisam para viver bem. Temos que descobrir isso, temos que construir isso e praticar isso. Não é fácil, mas nesse sentido as perspectivas do cooperativismo no Brasil são muito boas, inclusive no mundo. Só que isso não é visto de modo predominante, porque há sempre alguém dizendo, não, você tem que concorrer, você tem que fazer isso, você tem que eliminar e não sei o quê. Mas, na verdade, na vida, a própria vida e a vida humana, mas também de toda, ela é composta de cooperação. Hoje, por exemplo, você sabe, uma floresta, se você faz uma floresta e planta árvores isoladas, você perde toda uma riqueza que hoje está se descobrindo, não se sabia até pouco tempo atrás, a questão cooperativa, por exemplo, de uma floresta. Sim, então, as diferentes plantas elas vão se complementando, vão alcançando energias, vão se protegendo. Há todo um processo, há todo estudo. Claro, são estudos iniciais que estão sendo feitos, mas isso mostra ao final o quê? Mostra que a cooperação é fundamental para a vida. Isso é o que importa. Nós não podemos praticar as nossas economias como se fôssemos uma floresta de árvores isoladas. Não. Nós precisamos reencontrar novamente as nossas comunicações de todas as formas necessárias e possíveis de vida para podermos levar as nossas vidas adiante e para que as futuras gerações, especialmente, possam enfrentar os problemas que nós vamos deixando por termos perdido por muito tempo essas perspectivas. Nós vamos deixar problemas e que as futuras gerações vão ter que reconstruir, né? E eu acho que muitas vezes nós vamos ter as nossas orelhas puxadas pelas futuras gerações por termos cometido os erros que nós cometemos, não por maldade, mas às vezes por não ter estudado o suficiente. Nessa perspectiva, eu sempre faço um comparativo. Eu acho que nós estamos vivendo digamos, olhando uma trajetória histórica, né? Não precisa voltar muito atrás, mas os nossos antepassados diretos, eles trabalhavam, eu estou falando da agricultura, que o senhor é oriundo, eu também, trabalhavam com arado de boi e carroça, que é algo medieval, né? E hoje, essas pessoas ainda estão vivas e estão trabalhando, olhando seus netos trabalhando com inteligência artificial na agricultura. Esse salto tecnológico foi tão rápido, né, nesses últimos, digamos assim, século e meio, né, que ele nos deixa, como sociedade, um pouco perdidos, né? Sim. E toda aquela solidariedade que se tinha desta agricultura familiar que o senhor é oriundo, então, que se fazia a cooperação, se perdeu um pouco e agora está na hora de rejuntar isso, né? Talvez nessa perspectiva, a gente olhando um pouco a história que passa. Eu estou fazendo isso como uma percepção pessoal, sem sem fundamentação científica para isso, né? Mas vejo assim, e daí nós vamos precisar de uma nova postura também do ser humano com isso, né? E eu lembro que numa aula magna que o senhor deu, proferiu na Unijuí, no final ali, quando terminou a sua atividade junto à pós-graduação da educação, que me chamou muita atenção era a relação entre da cooperação e a ética, né?
uma ética que precisa ser tratada entre a cooperativa, ela como instituição, e o associado, né, que também precisa ter essa postura para construir esse ente ou esse modo de vida de cooperar, né? Eu gostaria de ouvi-lo um pouco mais sobre isso, porque me chamou muita atenção naquela sua manifestação. Bom, como você disse, você tem as suas ideias, eu também tenho as minhas ideias, e o que eu faço hoje é basicamente ler e escrever sobre isso, né? Eu me dou, digamos assim, de modo prazeroso essa tarefa, né, de fazer isso hoje. A minha aposentadoria hoje é isso, né? Então, a aposentadoria não é aquele dinheiro que a gente ganha, né? Privilegiado. A aposentadoria é o tempo que a gente ganha para poder fazer isso. E, infelizmente, nem todas as pessoas têm essa chance. Eu estou tendo essa chance, né? Sim. E estou aproveitando essa chance. Eu, literalmente, moro dentro da minha biblioteca e começo bem cedo, né? E estou me ocupando exatamente com essa questão da ética e da cooperação, né? É claro, eu não tenho ainda as coisas tudo muito claras, né? Mas não se trata assim de desenvolver conceitos propriamente, porque a própria palavra ética ela é uma palavra muito ampla, né? Mas os gregos, né, eles começam a usar essa palavra, ela vem do grego, né? Aliás, foi uma língua que eu também estudei, né? Então, ela vem dessa língua, essa palavra, e quer dizer, na verdade, ela tem uma referência a valores, né? A posturas, a princípios, né? E o que isso quer dizer, digamos, nas nossas diferentes profissões, né? Então, a ética profissional, né, digamos, de um professor tem que ser de fazer efetivamente o trabalho que se espera de uma educação e não qualquer outra coisa, né? Assim, um médico, ele tem que fazer aquilo que se espera de um médico e não qualquer outra coisa. E assim por diante. Então, tem muito a ética tem muito a ver em relação àquilo que eu faço na minha relação com o outro. A ética, na verdade, é uma inscrição, digamos assim, da relação social na vida da gente. Bom, o que isso tem a ver com a cooperativa? O que é ética na cooperativa? Na cooperativa, a questão é, em primeiro lugar, os associados precisam discutir por que nós queremos cooperação e como vamos fazer isso. Uhum. E isso tem que ser feito de uma maneira que não prejudique a eles, né, a economia deles individualmente, e nem o meio ambiente. Então, por exemplo... Esse é o grande desafio agora, do futuro. E essa é uma questão, essa questão ética está dada ao associado e aos dirigentes. A cooperativa em si, como uma organização, ela não vai trabalhar a ética, são as pessoas nela que vão trabalhar a questão ética. Então, é um desafio aos associados e aos dirigentes, não é só ao dirigente. E você cumpre a ética quando você faz aquilo que esse determinado grupo se propõe, sem ofender, digamos assim, as questões ambientais e também a vida das pessoas. Você precisa a vida do outro, do outro. Então você precisa descobrir como fazer economia, no caso de agricultores, como produzir comida, porque essa é a tarefa, digamos, que a gente se propõe na agricultura, né? Como a gente vai fazer isso, né? E nisso está a ética. A cooperativa, como eu disse, não é a cooperativa que vai lidar com ela, mas as pessoas que estão dentro dela, os dirigentes, precisam tratar disso. Por exemplo, eu não me imagino uma cooperativa fazendo uma questão, digamos assim, de subverter nas atividades de produção as questões ambientais. Uhum. Isso pode parecer assim meio polêmico, dizer, mas precisa. Não, mas nós somos desafiados a buscar. Se a gente ainda não consegue, nós temos que trabalhar no sentido de aprender a fazer isso.
Isso é a ética. É claro que eu estou ainda lendo sobre isso, pensando que tem uma coisa, conhecimento é uma coisa, depois filosofar sobre a vida para saber como este conhecimento é colocado e dinamizado no processo da vida é outra etapa. Eu estou hoje trabalhando um pouco com essa questão de filosofar sobre, a partir do conhecimento, como ele se encaixa na vida e no caso e como a cooperação se encaixa. E escrevendo isso para que a gente possa... eu estou, claro, sim, eu estou escrevendo, né, não posso, mas eu estou me dando assim... Possa beber deste conhecimento. Me dando um pouco assim de tempo, escrevo, sim, tem algumas coisas escritas, algumas coisas eu publiquei, outras coisas eu vou publicar, né? Eu tenho, vamos dizer assim, todo um elenco de projetos, de ideias, né? Então, é o que eu faço todos os dias. Mas não saio correndo assim, publicar por publicar. Né? Claro, Mas brinco de vez em quando, bom, se eu fizer e não conseguir publicar... De ativismo acadêmico. Não. Isso, eu sempre fui meio crítico com relação a isso. Mas eu brinco assim, se eu não publicar, eu vou ver, os meus filhos talvez vão olhar depois e já vão achar se vale a pena publicar ou não. Mas eu quero falar às futuras gerações. É muita pretensão. Mas eu sou um ser humano que me eternizo na medida em que eu me relaciono com o outro, com as futuras gerações. Sim. Nós nos tornamos humanos por essa relação e nós nos eternizamos na medida em que nós continuamos nos outros. Eu espero que os meus esforços no sentido de pensar sobre a vida e sobre a cooperação continue nas futuras gerações. E aí eu estarei me eternizando. Exato, é verdade. É como a gente ter netos, né? Exatamente. Eu acho que nós temos... Eu observo no cooperativismo e também algumas empresas que manifestam isso, né? Quer dizer, nós estamos, apesar, nesse mundo, sim, competitivo, né? As cooperativas ainda, isso é uma avaliação muito pessoal, né? Elas carecem, eu acho, de maior intercooperação, né? Quer dizer, nessa perspectiva, aí nós vamos para um outro patamar, quer dizer, as cooperativas cooperando entre si, né? Pela sua experiência de vida, trajetória, inclusive, como dirigente cooperativista, e dentro dessa perspectiva das questões da vida, o que o senhor pensa sobre isso? Sobre essa questão, então, eu diria quase que num outro patamar, né? Uma coisa é nós cooperarmos entre nós dentro da cooperativa, mas as cooperativas entre si, né? Nós conversamos com Marcelino, da Unitec, que é uma cooperativa que presta serviço para outras cooperativas. Né? Bom, mas nós acho que nós temos um potencial muito maior, né? E eu gostaria de ouvi-lo sobre isso. Essa é uma discussão antiga, né? Essa questão da intercooperação. Né? É antiga, tem publicações pelas décadas afora, indo para o passado, né? Então, é uma discussão antiga, tanto na academia quanto entre as próprias cooperativas. O problema é conseguir realizar isso. Porque eu penso que isso é difícil de realizar, ou não está muitas vezes conseguindo. Que, na verdade, não é maldade, não é não querer, é simplesmente você, no dia a dia, você é instado a concorrer, a ganhar do outro. Né? A ganhar do outro. Nós, cooperativas, andamos mais ou menos como os carros numa grande via ampla e não conseguimos andar lado a lado e, eventualmente, um atrás do outro. Nós sempre queremos ganhar do outro. O meu carro tem que ganhar, tem que pisar um pouco mais para ganhar. O meu sucesso é se eu estiver na frente do outro. Então, nós estamos tomados. E isso não é uma maldade que está nas pessoas. É que isso vem daquele sistema que nos foi colocado da concorrência, né? E nós precisamos compreender isso para poder sair disso.
E eu acho que falta pouca compreensão desse fenômeno. É claro que se eu vou falar para pessoas do cooperativismo sobre isso, talvez não vão nem vão achar, mas isso é tempo perdido escutar isso. Exatamente por isso, que a gente hoje quase não tem mais tempo de refletir, de pensar sobre isso. Isso não é só no cooperativismo, isso até nas universidades está acontecendo. Me recordo de uns anos atrás, um professor de uma das universidades alemãs, ele escreveu um texto e dizia assim: nós na universidade alemã estamos perdendo o tempo de pensar, de refletir. Exatamente por isso, cada vez mais a gente precisa fazer coisas. O fazer universitário virou um ativismo. Mas isso também está nas cooperativas. Com certeza. E nós precisamos nos dar tempo para viver. Aí nós vamos descobrir coisas novas. Tem um autor que eu acabei de ler agora. Caio Vieira nos disse isso quando disse: o agricultor produtor de leite, que é uma atividade que trabalha 365 dias por ano, tem o direito a ter lazer. Exatamente. Tem que se dar esse direito. E esse lazer não é simplesmente, bom, ou diria o filósofo, né, ficar no ócio que você pensa, né? Então é isso, você dá esse tempo de analisar e pensar. E então, você só fica no ócio se você ficar sentado na frente da televisão, só escutando o que eles dizem e não, sem pensar. Mas isso, e eu acho que é muito importante recuperar novamente esta perspectiva, né? E as pessoas, mas é que as pessoas parece que não têm mais tempo para pensar. E hoje tudo está acontecendo exatamente para não fazer mais. As pessoas acham que pensam, mas não pensam mais. Concordo. E isso é um problema muito sério. Então, as cooperativas precisam criar. Claro que eu tenho essa visão, então eu tenho que dizer isso, mas gostaria de ser compreendido nesse sentido. As cooperativas precisam criar espaços para falar sobre intercooperação sem pensar imediatamente no negócio, na troca de serviços especificamente. Isso é importante, claro, tudo é importante, mas de pensar o que significa isso. Essa é a questão. E aí vem uma questão, Alceu, que não basta você ter conhecimento, você tem que filosofar, pensar sobre isso, relacionando isso com a vida tua, dos demais seres humanos e com relação ao ambiente onde você vive, seja em relação às árvores, em relação ao ar, à água, a todas as questões, ao meio ambiente, que hoje está se tornando uma questão necessária. Se nós não acordarmos para isso, as futuras gerações vão sofrer muito e vão nos acusar. Vão nos acusar com razão, então. O senhor sempre tem, das últimas conversas que nós tivemos, justamente tem demonstrado fortemente essa questão da preocupação com o meio ambiente. E a gente começa a observar que isso na sociedade, inclusive dos próprios debates que nós estamos presentes hoje na conjuntura política brasileira, por exemplo, né? E mundial, toda a questão Amazônia, os aspectos todos, e também da nossa vida aqui no cotidiano, né? Quer dizer, quando é que nós lidamos com o alimento, onde nós lidamos com os nossos dejetos, com o nosso lixo, com tudo que a gente descarta. Quer dizer, esse conjunto, eu diria, é o grande desafio. E vamos lá, vamos para terminar, vamos conversar um pouquinho mais sobre essa questão ambiental. Como é que o senhor vê? Bem, eu há poucos dias acabei importando um livro de um historiador. Ele é professor em universidade alemã e universidades nos Estados Unidos. Publicou muito, Philip Blom. Ele trata, por muitos anos, ele publicou, faz pesquisa, e tem muita coisa publicada. De uns 10 anos para cá, ele começou a se dar conta que nós precisamos mudar.
com relação a nossa relação com o meio ambiente, se quisermos continuar com a presença do ser humano neste planeta aqui. O planeta não precisa de nós, nós precisamos do planeta. E se nós não cuidarmos do planeta, ele nos dispensa. Ele vai nos dispensar. Esse é o termo. Isso existe. E aí ele chega a tal ponto... Claro, nós vamos dizimar a humanidade, sim, mas sim. O planeta vai continuar. Claro, ele vai se recuperar. Porque isso, eu tenho lido algumas coisas sobre isso. Tinha uma amiga lá na Alemanha, uma senhora já com mais de 90 anos. Cada vez que eu chegava lá, ela gostava muito de ler essas coisas. Ela me repassava os livros que ela tinha. E depois eu ficava lendo esses livros exatamente sobre como é que surgiu tudo isso que temos aqui neste planeta, né? Então eu chamava isso naquela época minhas leituras de madrugada, né? Eu gostava de ficar lendo um pouco, degustando, digamos assim, a própria língua, que é a minha língua materna, né? Mas ao mesmo tempo me ocupando com as questões ambientais. E este autor agora, esse historiador, ele diz, olha, nós precisamos mudar os rumos que nós tomamos há cerca de 3.500 anos atrás. 3.500 anos atrás. Para a Terra, do tempo do planeta, é nada. É nada. E para o futuro também, recuperar isso não é nada. Porque isso você tem que colocar depois em bilhões de anos, né? Então, aí ele começa discutindo essa questão, como nós submetemos a natureza e como o ser humano hoje está sendo submetido pela técnica. Isso nos está levando ao ponto de se falar hoje no transhumanismo, isto é, que as máquinas vão nos substituir, não apenas substituir o arado a boi por um trator. Isso foi excelente, né? Foi excelente. Eu gostei muito disso, né? Com certeza. Mas substituir a nós, seres humanos, em termos de pensar, por uma máquina, isto não é necessariamente uma coisa bem, digamos, vinda para nós, seres humanos. Então... essa é uma questão pesada hoje que está sendo colocada. E ele se ocupa com isso. E ele diz, olha, eu até 10 anos atrás eu não me ocupava com isso. De repente fui me dando conta. Aí, isso ele fala eu tenho o livro dele, mas isso ele fala numa entrevista na televisão suíça. A internet hoje permite. Eu fico escutando esse pessoal... Tem canais, né, de televisão que fazem as entrevistas e eu fico acompanhando isso. E aí ele mostra isso. Nós precisamos mudar, porque senão vai ser tarde daqui a pouco. E o ser humano não vai conseguir sobreviver. E a proposta que está sendo colocada dentro dessa linha que nós estamos, ela é uma proposta, digamos, de exclusão do ser humano. Essa ideia um pouco, eu não sei como é que seria isso da inteligência artificial nos substituir totalmente, isso é um risco, né? Agora já dá para fazer texto, se você pegar hoje e a inteligência artificial faz um texto, você não precisa mais nem escrever o trabalho de aula, né? Então como é que nós vamos lidar com isso, né? Então, essa é uma das grandes questões. E aí, ao final, Philip Blom entra na questão cooperativa. Nós temos exatamente, claro que ele fala de raspão, assim, mas eu lendo ele, né? Claro. E aí ele exatamente entra, nós precisamos, você percebe que é por aí, nós temos que, para recuperar novamente e fazer essa volta de 3.500 anos de desvio, de novamente nós, digamos, libertarmos novamente a natureza do nosso domínio destrutivo e também libertarmos a nós mesmos
do domínio da técnica, da pura técnica. Não que a técnica seja ruim, né? Não, isso não. Mas ser dominado por ela é abrir espaço, digamos assim, é nos dispensarmos. É dispensar a nossa condição de ser humano. E eu acho que a forma cooperativa de organizar a economia e a própria vida é esta possibilidade. Esta potencialidade o cooperativismo tem, que as empresas que estão em base concorrencial não têm. E isso nós precisamos compreender, senão nós não conseguiremos fazer cooperativismo para o futuro. Isso nós precisamos. Eu gostaria que as cooperativas se dessem o tempo de pensar sobre isso. Então, intercooperação não significa a gente sentar numa manhã ou numa tarde e ver o que a gente troca entre você produz isso, eu produzo aquilo, a gente troca. Isso é ótimo, excelente, importante. Mas não é isso. É muito mais do que isso. Eu diria assim, fazer a intercooperação é dar-se o tempo para pensar sobre o sentido da cooperação nas nossas vidas. Professor Walter, eu aprendi uma coisa na minha trajetória de pós-graduação, quando fui cursar um mestrado em São Paulo, e eu me dei por conta porque eu fui para a Universidade de São Paulo, a gente sai de uma pequena universidade do exterior do Rio Grande do Sul e vai para uma das maiores do país, uma das importantes no mundo, e a gente começa a perceber que no conjunto dos docentes e dos pesquisadores, tem alguns que eles, quando proferem uma sentença, a gente percebe que tem uma referencial bibliográfico pesado atrás. E eu quero dizer que eu tenho a honra de estar em frente a um deles. Né? Eu o considero dessa forma, quer dizer, que quando o senhor trata de alguma coisa, e eu acho que essa é a riqueza do nosso podcast hoje, para os nossos internautas, né, de estarmos conversando com alguém que tem este estofo, vamos dizer assim, acadêmico, né, e uma trajetória, uma história acadêmica muito sólida. E isso engrandece o nosso podcast, o Coopcast, que se dispõe a discutir o cooperativismo, e foi uma conversa muito rica. Desta forma, muito, muito obrigado, professor Walter. Foi uma honra tê-lo conosco e eu espero que os nossos internautas apreciem essa conversa. Eu agradeço ao senhor por essa oportunidade e quero dizer, eu apenas, ao fazer isso, eu estou realizando aquilo que meus pais pediram que eu fizesse, que eu estudasse. Muito obrigado, fechamos muito bem.